Olá, pessoal! Vamos a mais questões de concurso de Eletrotécnica, Marinha do Brasil 2021. Na proteção de sistemas elétricos, como é designada a capacidade do sistema de proteção de selecionar a parte danificada da rede e retirá-la de serviço sem afetar os circuitos sem defeito? Temos uma questão que trata sobre proteção de sistemas elétricos, uma questão teórica. E se quer saber qual o nome da capacidade de isolar apenas a parte defeituosa num sistema de proteção? Para exemplificar, trago aqui esse sistema elétrico com 3 linhas de transmissão, A, B e C. Se houver um defeito na linha de transmissão C, o disjuntor que deve abrir apenas da linha C, preservando as linhas A e B e as instalações derivadas. A essa capacidade de isolar apenas a parte defeituosa chamamos seletividade e ela é essencial para todo o sistema de proteção. Vamos agora a uma questão de circuito elétrico, Mato Grosso do Sul 2019, Instituto Federal. Foi solicitada a um técnico a substituição de todos os resistores que compõem parte de um equipamento, representados no circuito da figura, por um único resistor, a ser instalado entre os pontos A e B desse circuito. O valor em ohms desse novo resistor é... Temos uma questão que deseja saber qual o valor do único resistor. Nada mais é que o resistor equivalente, substituindo todo o circuito, considerando os pontos A e B. Vamos observar esse circuito. Ele não é trivial, mas podemos observar a seguinte particularidade. O produto desses resistores, 6 vezes 1 igual a 6, é igual ao produto desses outros dois, 6 vezes 1 igual a 6. Logo, esse resistor do meio de 6 ohms não haverá passagem de corrente elétrica, ela será nula. E por que eu digo isso? Porque estamos diante de uma ponte de Wheatstone. Essa ponte, ela nada mais é que uma configuração que o produto dos resistores opostos, sendo iguais, não passará corrente elétrica no resistor central. E podemos observar ainda outra ponte de Wheatstone. Esse produto 9 vezes 1 igual a 9 é igual ao produto 9 vezes 1 igual a 9. Então, o resistor de 9 ohms central não passa corrente elétrica. Temos então dois resistores com corrente elétrica zero, o de 6 ohms e o de 9 ohms. Então, eles podem ser descartados do circuito. Temos agora então dois ramos iguais com resistores em série. 6 mais 1 mais 9, 16 ohms para cada ramo. Temos os dois ramos em paralelo, então a resistência equivalente nada mais é do que 16 dividido por 2 igual 8 ohms. Resposta letra B. Perceba que a sacada da questão é que o concursando identifique a ponte de Wheatstone, que facilitou bastante a resolução do problema. CHESF 2012. O valor RMS da corrente de linha de uma carga trifásica balanceada ligada em delta é igual a 30 amperes. O valor RMS em amperes da corrente de fase dessa carga temos uma questão de sistema trifásico balanceado, quer dizer, equilibrado e ligado em delta com a corrente de linha 30 amperes. Deseja-se saber qual a corrente de fase. Ora, como a ligação é triângulo, ligação delta, sabemos que a corrente de fase é igual à corrente de linha dividida por raiz de 3. Isso só é verdade porque o sistema é equilibrado, balanceado. Substituindo os valores, teremos como resposta letra E, 30 dividido por raiz de 3. Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. Em relação à partida estrela-triângulo, é correto afirmar que
Temos um enunciado curto tratando sobre chave de partida e estrela-triângulo. Vamos analisar as alternativas. Letra A. O torque de partida é aumentado em 3 vezes. Falso. Por que falso? A chave de partida estrela-triângulo reduz a corrente de partida. Então o torque reduz, ele não aumenta. Letra B. A corrente de partida é diminuída para 1/3. Alternativa correta. Chave estrela-triângulo, a corrente de partida ela reduz para 1/3 do valor nominal. Vamos adiante para aumentarmos nossos conhecimentos. Letra C. Os motores com apenas 3 terminais são os mais adequados para essa topologia de partida. Falso. Por que falso? Porque os motores de 3 terminais permitem o uso em apenas um nível de tensão. Precisamos, no mínimo, de motores de 6 terminais, onde podemos utilizar em 2 níveis de tensão, partida em estrela e depois comutação para triângulo. Letra D. A potência nominal em regime pode ser reduzida. Falso. A potência em regime permanece a mesma, ela não será reduzida, até porque a chave de partida só é utilizada na partida. Em regime não existe mais redução de corrente elétrica. Letra E. O procedimento é realizado inicialmente com a ligação em triângulo e após a rotação atingir 90% da velocidade de regime, a conexão é alternada para a estrela. Alternativa falsa. A chave de partida estrela-triângulo, como o nome diz, inicia a partida do motor em estrela e depois ocorre a comutação para triângulo. Então, a resposta da questão é a letra B. Outra questão da Chesf 2012. Um transformador de corrente, TC, alimenta a bobina de um relé de sobrecorrente. A relação de transformação do TC é de 600/5. O trip do relé está ajustado para disparar quando a corrente do circuito principal for exatos 150 amperes. O valor mínimo em amperes que deve passar pela bobina do relé para dispará-lo temos uma questão que trata sobre medidas elétricas, um transformador de corrente com relação de transformação 600/5, ou seja, quando passar 600 amperes no circuito principal, teremos 5 amperes no secundário do TC. E o trip, que é a corrente elétrica que provoca o disparo do disjuntor, ocorre com exatos 150 amperes. Deseja-se saber qual o valor mínimo da corrente que passa pela bobina do relé. Ora, temos valor real e o valor que passa pelo relé. 600 é o valor real, equivalente a 5 amperes no relé. Essa proporção equivale a uma regra de 3. Se 600 amperes no circuito principal equivale a 5 amperes no relé, 150 amperes no circuito principal equivalerá a quanto no relé? A variável é a letra I. Fazendo então produto dos meios igual a produto dos extremos, podemos calcular a corrente elétrica 1,25 amperes, letra D, ou seja, o trip de 150 amperes no circuito principal equivale na bobina do relé 1,25 amperes. Em relação aos inversores de frequência para acionamento de motores de corrente alternada, é correto afirmar que temos uma questão sobre inversores de frequência acionando motores de corrente alternada e deseja saber qual a afirmativa correta. Vamos verificar. Letra A. Podem controlar o torque do eixo de rotação do motor. Verdadeiro. Através da alteração da frequência, do controle da velocidade, podemos controlar o torque do eixo de rotação do motor. Letra A, correta. Mas vamos adiante para compreender mais um pouco. Letra B. Aumentam o estresse mecânico durante a partida. Alternativa falsa. Através de inversores de frequência, podemos ter tanto partida quanto parada suave. Letra C.
operam apenas com frequência constante nos motores. Alternativa falsa: o inversor de frequência tem toda a liberdade para variar a frequência dos motores quando necessário. Letra D. A parada suave do motor não é permitida. Já falamos anteriormente. Alternativa falsa: podemos ter tanto parada quanto partida suave. Letra E. A inserção de harmônicas na rede elétrica é nula. Uma das grandes desvantagens dos inversores de frequência é justamente produzirem harmônicos na rede elétrica, porque eles alteram a forma de onda através de uma modulação por largura de pulso. Então, o inversor de frequência injeta na rede elétrica harmônicos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Outra questão da Marinha do Brasil, 2021. A potência instantânea absorvida por uma determinada carga é P de T igual 15 mais 5 seno de 377T mais 15 watts. Sabendo disso, quais as potências mínima, média e máxima, respectivamente? Vamos lá. Temos uma questão de circuitos elétricos, onde é dada uma equação para a forma de onda da potência. Não é tensão nem corrente elétrica, é potência ativa em watts. E deseja-se saber qual o valor de potência mínima, média e máxima. Vamos então isolar aqui a equação da potência. Perceba que a potência varia em função do seno. E observe, o seno de um ângulo tem valor máximo igual a 1 e valor mínimo igual a -1. Então, vamos substituir esses extremos. Para a potência máxima, teremos 15 mais 5 vezes 1, porque 1 é o valor máximo do seno. Então, a potência máxima, 20 watts. Para a potência mínima, 15 mais 5, que multiplica -1, que é o valor mínimo da função seno. Obteremos, então, 10 watts. E a potência média nada mais é do que a média entre a potência máxima e a potência mínima, a soma dividida por 2. Teremos, então, 15 watts de potência média. Resposta, letra C. Observe que essa questão ela não trata muito sobre eletricidade. Na verdade, é mais uma questão de matemática que de eletricidade, onde o concursando ele tem que saber quais os valores máximos e mínimos de funções trigonométricas. Como é chamado o fenômeno no qual uma voltagem é induzida no material como resultado de uma deformação mecânica produzida pela aplicação de uma força externa? Temos uma questão que pergunta qual o nome do fenômeno onde uma deformação mecânica produz tensão elétrica no material. Ora, é a piezoeletricidade, que nada mais é do que a conversão da pressão em eletricidade. Isso acontece em alguns cristais. Por exemplo, temos aqui um cristal, quando aplicarmos uma força sobre essa área, que é equivalente a uma pressão, vamos ter na superfície do material uma diferença de potencial. Então, convertemos pressão em eletricidade. Existem várias aplicações para esse efeito, como, por exemplo, no acendedor do fogão. Quando você aperta aquele botão, em alguns fogões, a chama é produzida através de uma faísca obtida pelo efeito piezoelétrico, transformando pressão em eletricidade. Considere um motor de indução trifásico conectado em estrela de 4 polos, alimentado em 220 volts e frequência 60 Hz. Assuma um escorregamento à plena carga de 2%. Nessas condições, qual a velocidade síncrona e a frequência elétrica das correntes no rotor desse motor, respectivamente? Temos uma questão sobre motores elétricos, no caso, um motor de indução trifásico, 4 polos, operando
em 60 Hz. Deseja-se saber qual a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, e qual o valor da frequência elétrica das correntes induzidas no rotor. Ora, é uma questão muito já repetida. Sabemos que a velocidade de um motor, a velocidade síncrona, é 120 vezes a frequência dividida pelo número de polos. Substituindo os valores, chegaremos então que a velocidade do campo girante, a velocidade síncrona, é de 1800 RPM. E como calcular a frequência elétrica das correntes no rotor? Sabemos que no motor de indução há correntes elétricas induzidas e as frequências são diferentes da rede elétrica, não são induzidas em 60 Hz, mas são proporcionais ao escorregamento. Então, a frequência das correntes elétricas no rotor nada mais é que o escorregamento multiplicado pela frequência elétrica da rede, 2% vezes 60 Hz, 1,2 Hz. Resposta letra D. Velocidade síncrona de 1800 RPM e frequência das correntes no rotor 1,2 Hz. Valeu, pessoal, bons estudos e um forte abraço!